A gente começa então, vocês veem a matéria do Epoch Times a meu lado, que trata das primeiras descobertas que vêm à tona conforme a gente destrincha o que há nesse documento de quase 900 páginas. Vamos lá então para a pauta nacional. A matéria do Epoch Times ao meu lado. A gente tem a matéria? Aí, perfeito. Então, a APF associa discursos do governo Bolsonaro ao atentado em frente ao STF e a atos do 8 de janeiro. É isso para a Polícia Federal. Num relatório que gera tanta polêmica, que tem tantas implicações políticas, há uma associação, segundo a polícia, dos discursos que houve no governo Bolsonaro e não só do tal atentado que houve com aquele sujeito que, causou a própria morte em frente ao Supremo Tribunal Federal dias atrás, mas também aos atos do 8 de janeiro. Lembrando, são 37 pessoas indiciadas, incluindo o jornalista Paulo Figueiredo, o Felipe Martins, assessor da presidência, aquele que teve um caso controverso onde se dizia que ele foi aos Estados Unidos para justificar sua prisão preventiva. No final se comprovou que ele não esteve lá. Ainda o vice-presidente e o ex-presidente, claro, Bolsonaro e Braga Neto, estão entre os indiciados. Segundo a APF, aspas, esse método de ataques sistemáticos aos valores mais caros do Estado Democrático de Direito criou um ambiente propício para o florescimento de um radicalismo que, conforme exposto, culminou nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, mas que ainda se encontra em estado de latência em parcela da sociedade, exemplificado no atentado bomba ocorrido na data de 13 de novembro de 2024, na cidade de Brasília. Isso são aspas diretamente, então, do mastodôntico, quase 900 páginas, relatório da Polícia Federal. Ainda o documento afirma que, no centro da trama toda, estaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aspas novamente. Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa, que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Falam ainda que ele teria ciência da tal operação Punhal Verde e Amarelo, onde um pequeno grupo de militares conspirou para assassinar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda o vice Geraldo Alckmin e mesmo uma terceira pessoa que especula-se ser ou Flávio Dino ou José Dirceu, mas, apesar da especulação, não está claro ainda para a Polícia Federal quem seria a terceira pessoa no tal Punhal Verde e Amarelo. Essas pessoas envolvidas nessa operação estão num relatório diferente. Elas que foram presas na terça-feira passada, esses 37 indiciados são de um relatório que veio na quinta-feira passada, de uma decisão na quinta-feira passada. As informações que a gente tem agora também dão conta de que Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, diferentemente das suas contrapartes no Exército e na Aeronáutica, era quem tinha a disposição de envolver a força em um eventual golpe de Estado. Isso é o que diz, pelo menos, o relatório da Polícia Federal, que, para uma parte do espectro político e para uma parte dos observadores, é tida como uma instituição que perde credibilidade e que força um inquérito por fins políticos. É isso que defendem os acusados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que fala haver uma instrumentalização política do caso contra ele. Enquanto é pertinente discutir a atuação do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, ainda assim, o que as evidências mostram é que pelo menos discussões de uma tentativa de golpe de Estado houve e que muitas delas emocionadas, o que, claro, não é aqui fazendo juízo de valor a respeito do assunto, um relato do que o relatório traz à tona. Os próximos passos são os seguintes: o material segue para a Procuradoria-Geral da República e depois vai caber a Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, decidir se arquiva, se pede mais diligências ou se leva o caso à tona a julgamento. Aí sim, até por isso não há Bolsonaro preso ou outras pessoas ou outros dos indiciados presos, caso não haja motivo para prisão preventiva, o sujeito está continuamente cometendo o crime do qual é acusado. É uma ameaça à sociedade de alguma forma, então ninguém será preso até condenado e até que o caso tenha transitado em julgado. Apesar disso, num caso com tanta sensibilidade política, e aqui não quero fazer análise político-partidária, mas trago a vocês a informação de que o Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa vendo em quem se votaria para a presidência da República, comparando não só o ex-presidente Jair Bolsonaro com o atual mandatário Luiz Inácio Lula da Silva, mas também fazendo perguntas com outros cenários, por exemplo, com Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, e o atual ministro da Economia, anteriormente ministro da Educação, Fernando Haddad, ele que chegou a disputar com o Bolsonaro a presidência em 2018. Então vocês veem a tarde a mudar abaixo de mim e vocês veem a matéria a meu lado, do Epoch Times Brasil. Por sinal, fica o convite, você que não está nos acompanhando em epochtimes.com.br, no site você recebe nossas notícias por escrito. Pode seguir também no Instagram em @epochtimesbrasil.
O que aponta a pesquisa é Bolsonaro 4 pontos percentuais à frente do que Lula, comparado a Lula, em 2026, mesmo que o ex-presidente esteja inelegível, por aquele caso daquela reunião com os embaixadores onde ele pontuava dúvidas que tinha quanto à transparência do sistema eleitoral. Vale a pena te dizer que, na margem de erro, estariam empatados. A margem é de 2,2 pontos percentuais. Mas fato é que entre 21 e 25 de novembro de 2024, então, enquanto se divulgava o trâmite inteiro, ou melhor dizendo, enquanto se divulgava, mas enquanto também vinha à tona os casos de terça-feira e quinta-feira sobre eventual tentativa de golpe de Estado de Bolsonaro e do seu entorno. O que se revela é 37,6% das intenções de voto para Luiz Inácio, melhor dizendo, para Jair Bolsonaro, contra 33,6% do atual presidente, como eu disse, dentro da margem de erro. Ainda vale a pena a gente pontuar o seguinte: foram testados cenários com o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele que esteve no Ministério da Infraestrutura com Bolsonaro e é constantemente citado como um possível sucessor, aparece com 24,1% contra 34,2% de Lula. Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, está com 27,5%, segundo o Paraná Pesquisas, contra novamente 34,2% de Lula. Outros nomes à direita do espectro político incluem Ratinho Júnior, 15%, Romeu Zema, 12,2% e Ronaldo Caiado, 5,3%, em cenários onde era ou eles ou Luiz Inácio Lula da Silva. O único nome testado em alternativa a Lula à esquerda do espectro político foi então Fernando Haddad, como eu citava. 2 cenários possíveis: contra Bolsonaro, 14,5% para ele, 38,3% para Bolsonaro, e com Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, então, 14,9% para Haddad e 27,6% para Michele. Fica então a implicação política do caso. Mesmo com a inelegibilidade e com a informação que vem à tona, pelo menos parte do eleitorado parece desconsiderar que isso seria uma questão de gravidade que lhes impediria de votar no ex-presidente Jair Bolsonaro.